Meu nome é Nicole e eu vou comentar sobre as glândulas salivares, que são classificadas como glândulas exócrinas por lançarem sua secreção dentro de uma cavidade. As glândulas salivares são divididas em maiores e menores, as menores não sendo visíveis a olho nu, mas estão presentes em toda a mucosa da boca até o inferior da faringe, muito concentradas no palato, que seria o céu da boca, e as maiores são essas mostradas na imagem, que são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, que têm esse formato em cacho de uva, cada uvinha sendo um ácino, que seria a unidade secretora, que é revestida por umas células, que são as células acinares, que são envoltas pelas células mioepiteliais alongadas, que vão se contrair e expulsar a secreção, que seria a saliva, para o sistema de ductos, que realmente é um sistema, porque são vários ductos até chegarem aos excretores principais, que se abrem na cavidade oral. E falando sobre a saliva, ela é formada quase inteiramente pelas glândulas submandibulares, cerca de 60% da saliva é só as glândulas submandibulares que fazem, que produzem, né, a secreção serosa e a secreção mucosa, que são: a secreção serosa é a que contém a pitialina, a enzima principal que vai hidrolisar os carboidratos, e a secreção mucosa é a que lubrifica e protege as superfícies da boca. E as funções da saliva são basicamente essas: iniciar a digestão do alimento, pela quebra do amido, com o amilase salivar ou a pitialina, é a mesma coisa, e lubrificar, diluir o bolo alimentar para ser facilitada a passagem dele pelo esôfago, além também da saliva ter uma grande ação antibacteriana. Isso é muito importante porque parte das patologias relacionadas às glândulas salivares estão ligadas a isso. Se elas não funcionarem direito, a saúde bucal vai ser prejudicada. E também tem o câncer nas glândulas parótidas, que é o mais conhecido, mas que na maioria das vezes pode ser também só um tumor benigno, cerca de 1% só dos tumores são malignos nessas glândulas. E as glândulas salivares têm essa importância, né, que seria a secreção da saliva, que dá o início à digestão e protege toda essa nossa cavidade oral. Oi, eu me chamo Mirelle, eu fui responsável por falar sobre o fígado, que é uma glândula do nosso sistema digestório, uma glândula anexa, e nada melhor do que começar falando as suas características e a sua localização. Bom, o fígado ele está localizado ao lado superior direito do nosso abdômen, logo abaixo das últimas costelas e também do músculo diafragma, que é o músculo do nosso sistema respiratório. É o segundo maior órgão do corpo humano, ficando atrás apenas da pele. Tem capacidade de regeneração, ou seja, caso uma parte desse fígado seja obstruída, então seja removida, ele vai conseguir se regenerar, ele vai conseguir voltar ao seu tamanho normal. Pesa quase 1,5 kg, tendo quase o mesmo tamanho de uma bola de futebol. Ou seja, o fígado ele é um órgão muito pesado e também um órgão muito grande. Funções. O fígado ele exerce diversas funções, e entre elas as funções endócrinas e as funções exócrinas. As funções endócrinas vão produzir hormônios, e esses hormônios eles vão para o nosso corpo através das correntes sanguíneas. Já as funções exócrinas vai ser a produção de substâncias, e essas substâncias vão para o nosso corpo através de tubos que ligam o nosso intestino delgado e o fígado. Outras funções: regula a quantidade de glicose no sangue, devido à sua capacidade de construção e de obstrução. Armazena glicogênio, transforma a glicose em gordura e também armazena glicose. Também participa da produção de colesterol e sais biliares.
transforma a amônia que é uma substância tóxica para o nosso corpo, em ureia. A ureia já não é tão tóxica e vai eliminar através da urina. Voltando na parte do armazenamento de glicogênio, caso o seu corpo esteja com um nível elevado de glicose no sangue, o fígado vai fazer com que essa glicose seja transformada em glicogênio e armazenando. Também, caso algum dia, sei lá, você necessite de glicose, ou seja, o nível de glicose no seu sangue está baixo, o fígado vai pegar esse armazenamento de glicogênio, vai quebrar as moléculas de glicogênio em glicose, voltando para a corrente sanguínea. Participa da síntese de proteína responsável pela coagulação do sangue, também atua na degradação de medicamentos e toxinas, ou seja, aquilo que não é necessário para o nosso corpo, aquilo que pode estar fazendo mal para o nosso corpo, ele vai ser degradado e vai ser eliminado através de fezes. Inativa os hormônios de estrogênio e aldosterona, também participa do armazenamento de vitaminas e de sais minerais. Aqui nessa imagem a gente consegue observar os tubos que vão ligar o intestino delgado com o nosso fígado, ou seja, a partir desses tubos, as substâncias que vão ser produzidas pelo fígado na função exócrina, elas vão passar do fígado para o nosso intestino. Delgado. Como estávamos falando de funções, nada melhor do que falar sobre os hepatócitos. O que são hepatócitos? Hepatócitos são essas bolinhas que vão estar localizadas nos lóbulos hepáticos, ou seja, os lóbulos hepáticos são essas estruturas hexagonais, aonde vai ser realizada todas essas funções que eu acabei de falar. Contém vasos sanguíneos para fazer essa interação entre as células que vai estar realizando essas funções com os vasos sanguíneos. Então, agora vamos falar sobre a bile, suas características e função. A bile é produzida no fígado, não faz digestão de gordura, apenas facilita, atua como um detergente biológico e é formada por colesterol e bilirrubina. Devido à presença de bilirrubina, a bile ela contém esse pigmento esverdeado. A bilirrubina é formada através de hemácias, ou seja, as hemácias que já morreram, que já sofreram uma destruição. A bile também ela vai para o nosso intestino para fazer a digestão do quimo, ou seja, quando o nosso intestino está necessitando de bile, a gente vai receber sinais através de hormônios para que essa bile seja liberada, sendo armazenada na vesícula biliar. As doenças também relacionadas ao fígado é a icterícia e a cirrose. A icterícia ela é causada devido ao acúmulo da bilirrubina. A bilirrubina, como falado anteriormente, ela dá um pigmento esverdeado na bile e quando a pessoa tem bilirrubina em excesso, ela vai ficar com a pele amarelada, a pele, o olho, enfim, alguma parte do seu corpo vai ficar nessa cor amarelada. A cirrose é causada devido à morte dos hepatócitos ou então pela troca. Esses hepatócitos eles vão morrer e no lugar de estar os hepatócitos vai ter gordura ou então tecido fibroso. E com a morte desses hepatócitos, a pessoa que tem cirrose, ela pode chegar a ter uma deficiência nas funções, ou seja, algumas das funções do fígado pode deixar de ser realizada por causa da morte desses hepatócitos. Em casos graves, pode levar à morte. E é isso, obrigada pela atenção. Oi, meu nome é Luane, eu fiquei responsável por falar sobre o pâncreas para vocês. Então, de início, a gente tem que saber a localização do pâncreas, né? Ele fica na parte peritoneal do nosso corpo, especificamente ele fica do lado do duodeno e do baço, ele fica na parte posterior do estômago e também na parte posterior do colo transverso do intestino grosso e fica na parte inferior aqui, ó, do fígado. Então, é importante saber também da anatomia do pâncreas, ele é dividido em 3, cabeça, corpo e cauda. É importante também a gente falar sobre o ducto pancreático, né?
E aqui, ó, o duodeno está interligado, né, com o pâncreas. Em seguida, fala sobre a histologia, formado por tecido epitelial glandular que secreta substâncias. Aqui, ó, as glândulas do tecido epitelial. E emite secreções serosas, fluidas e ricas em proteínas, né, como os acinos serosos. O pâncreas, ele é considerado uma glândula mista, né, porque ele tem a parte exócrina e a parte endócrina. A parte exócrina, ela está relacionada principalmente com o sistema digestório, né, com a produção do suco pancreático, e a parte endócrina, ela está relacionada com a formação de hormônios, principalmente, né, a insulina e o glucagon. Aí tem a célula alfa e as células betas. As células alfas é responsável pela produção do glucagon e a célula beta é responsável pela produção da insulina. Então, a parte endócrina do pâncreas é responsável pela formação desses hormônios que vão ser, né, soltos, vão ser levados até a rede sanguínea. Como eu já disse, as funções do pâncreas, né, ele é endócrino e exócrino. Endócrino porque é responsável pela produção de hormônios, né, para equilibrar a glicemia do sangue com a formação, produção da insulina e do glucagon, e a parte exócrina, né, que está ligado com o sistema digestório, com a formação do suco pancreático, que é levado, né, que é transportado pelo ducto pancreático até o duodeno. Aqui é a formação do suco pancreático, né, de que ele é formado de água, de sais, bicarbonato de sódio e de enzimas. O porquê do suco pancreático ter o bicarbonato de sódio? O bicarbonato de sódio, como a gente sabe, ele tem um pH alcalino. Então, o quimo que vem do estômago, ele está vindo ácido. Então, o suco pancreático que é solto ali no duodeno, ele vai tentar neutralizar essa acidez que está vindo do estômago, porque para não ter, né, uma deficiência no tecido do duodeno quanto no intestino. Então, esse bicarbonato de sódio, ele vai ajudar, né, na melhor digestão desses alimentos por causa da neutralização desses ácidos. E a produção, né, de enzimas. Tem as enzimas amilase pancreática, tripsina, quimiotripsina e lipase pancreática. A amilase pancreática, ela está responsável, né, pela absorção, pela quebra principalmente do amido, né, que é um carboidrato, e também tem a tripsina, a quimiotripsina, que são responsáveis pela quebra das proteínas, e tem a lipase pancreática, que é responsável principalmente pela quebra dos lipídios. Então, eu trouxe aqui umas doenças relacionadas com o pâncreas, que temos aqui a insuficiência pancreática, que é quando essas enzimas elas não conseguem ser produzidas adequadamente, né, para a digestão desses alimentos. Então, a insuficiência pancreática é exatamente isso, quando essas enzimas não são produzidas adequadamente. A diabetes, né, está relacionado com o pâncreas na parte endócrina, que é a parte da produção de hormônios, né, da insulina e do glucagon. A pancreatite. Pancreatite é uma inflamação do pâncreas, tem várias causas, como um exemplo pode ser a elevada, né, incidência do consumo de bebidas alcoólicas, que faz com que o pâncreas ele acione, né, a formação das características deles, da produção de enzimas, do suco pancreático, só que não vai ter nada para ele ser usado, então acaba ocorrendo essa inflamação. E também um câncer, né, que pode ocorrer no pâncreas e causar diversas anomalias e malefícios para a saúde dessa pessoa. Então, é isso sobre o pâncreas.